Oi meninos, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje iremos falar um pouquinho sobre equivalência de expressões algébricas. A gente vai fazer uma revisãozinha de conteúdos já trabalhados e aprofundar mais um pouquinho, tá bom? Qualquer dúvida é só passar a mensagem que eu estarei à disposição. Valeu! Então meninos, olha, quando a gente falar de expressão algébrica, é bom a gente entender alguns conceitos. Como por exemplo, se eu fizer essa pergunta, quantos anos você tem? Você poderia me responder de várias formas, mas vamos supor que você não me respondesse se eu quisesse representar essa idade. Então poderia dizer que você tem X anos, que você tem Z anos, entendeu? Y, W, A. Eu poderia usar qualquer uma dessas letras para representar a sua idade. E quando eu uso uma letra para representar algum número, eu estou indicando que aquele número pode ser qualquer um, tá certo? Essas letras eu vou chamar de variáveis. Por que variável? Porque eles podem assumir o valor de qualquer número, tá certo? Então, por exemplo, se eu tivesse uma situação como essa, olha, qual o dobro do comprimento do seu lápis? Você pode não saber o comprimento do seu lápis, tá bom? Mas você tem como representar o dobro dele. Como? Você vai dizer, por exemplo, que X é o comprimento dele. X é o comprimento do lápis. E se X é o comprimento do lápis, o dobro do comprimento do lápis, independente qual seja o valor, vai ser duas vezes o X, ou seja, 2x. Nesse caso aqui a variável é quem? X. Olha esse outro, ó. Quantos anos terá Ferreirinha, nosso querido diretor, daqui a 7 anos? Eu não sei quantos anos Ferreirinha tem, mas eu posso dizer que aqui, ó, eu posso dizer que a idade de Ferreirinha eu vou representar pela letra A, por exemplo. Ó. Eu posso usar qualquer letra, não importa qual seja, eu escolho, entendeu? Mas pronto, a idade de Ferreirinha vai ser a letra A. A letra A é a idade dele, idade de Ferreirinha. Daqui a 7 anos, quantos anos ele terá? Não sei, mas eu sei que daqui a 7 anos vai ser aquele que tem hoje mais 7. É ou não é? Então, ó, daqui a 7 anos vai ser a idade que ele tem hoje mais 7. Então, aqui também é uma expressão algébrica que representa a idade de Ferreirinha daqui a 7 anos, onde A é a nossa variável. Aqui, por exemplo, ó, qual a metade da sua idade daqui a 5 anos? Beleza, eu não sei qual é a sua idade. Vamos dizer que sua idade seja Z. Z é a sua idade, ó, sua idade. Idade. Ficou feio, mas é assim mesmo. Z é a sua idade. Então vamos lá. Qual a metade da sua idade daqui a 5 anos? O que é que eu vou fazer? Ó? Sua idade hoje é Z. Daqui a 5 anos, então vai aumentar 5. Ó. Mas eu não quero sua idade daqui a 5 anos, eu quero a metade. A metade é eu pegar a idade sua daqui a 5 anos e dividir por 2. Ó. Isso aqui também é uma expressão algébrica, tá certo? Onde a nossa variável é Z. Olha só outra aqui, ó. Qual a expressão que representa o perímetro do retângulo abaixo? Beleza. O retângulo aqui, ó, pessoal, retângulo ABCD, está representado aqui onde eu tenho A como sendo a sua altura e B a sua base. Ou então A como sendo a sua largura e B o seu comprimento. Então o que é que acontece? Eu não sei quanto mede A nem B, mas eu posso representar o seu perímetro como? Se aqui é B, aqui em cima também é B. Não é assim? Porque no retângulo os lados paralelos são iguais. Se aqui é A, aqui também é A. Então para mim saber o perímetro dessa figura, por meio de uma expressão algébrica, basta juntar todos os lados. Então poderia ser, ó, A mais A, ó, eu juntei esse lado com esse, e B mais B. Isso aqui seria o perímetro dessa. Tem como simplificar isso? Tem. Quando eu tenho letras iguais, tá certo? Eu posso juntá-las. Por exemplo, eu poderia ter aqui uma carta com a letra A e uma carta com a letra A. Quantas cartas eu tenho? Duas cartas com a letra A. Mais aqui, uma carta com a letra B e outra carta com a letra B. Quantas cartas eu tenho? Duas. 2B. Tranquilo? Meninos, e é justamente quando você simplifica uma expressão algébrica que você encontra uma expressão equivalente. Então, o que seria uma expressão equivalente à outra? São duas expressões que têm o mesmo valor. E a gente usa essa equivalência de expressões algébricas simplesmente para simplificar. Então, veja só, olha.
se eu tivesse aqui, ó, 3x mais 4x, o que é que eu posso entender? Ó? Vamos supor que esses x estejam em cartas, então eu teria 1, 2, 3 cartas com a letra x, mais 4 cartas com a letra x. Se eu tivesse isso, quantas cartas eu teria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7 cartas com a letra x. Observa, ó, que é o mesmo valor que a gente tem aqui. Então eu posso dizer que essa expressão algébrica é equivalente a essa. A gente usa o sinal de igualdade para dizer que elas são equivalentes. É claro que quando você for resolver uma questão dessa, você não vai precisar desenhar essas cartinhas que nem eu fiz. É simples, ó. Observe que o x, ó, ele continua aqui na frente. E a única coisa que eu somei foram os números aqui, ó, os coeficientes, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu tiver y mais y mais y mais y, o que é que eu faço? Ó? Quando não aparecer número nenhum, é porque na frente é um 1. Então aqui é 1, aqui é 1, aqui também, tá certo? Então só eu somar a parte da frente, ó. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. E o y eu repito. Tá bom? Olha o exemplo B, ó. Menos z, menos 3z. Lembrando que aqui tem o z. Aí eu vou fazer com a parte do número, ó. Menos 1 e menos 3. Aí tem que prestar atenção nos sinais, ó. Menos 1 e menos 3. É aquela situação que a gente estudou, ó. Eu devo 1 e devo 3. Na verdade, eu estou devendo quanto? 4. E o z, ó, só repete. Tranquilo? Pessoal, olha essa situação aqui, é bem interessante. Eu tenho 2x mais 4x menos 3. Primeira coisa que você tem que entender é que esse menos 3, ele não se mistura com esses aqui. Por quê? Porque quando eu tenho uma expressão algébrica, eu só posso somar ou subtrair, tá certo? As partes que têm as mesmas variáveis, tá bom? No caso aqui a variável x. Eles têm que ser semelhantes. Então o que é que acontece? Olha, eu posso juntar esse 2 com esse 4? Pode. Mas eu posso juntar esse 2 com esse 3? Não. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. 2 mais 4, 6. Aí repete o x. Essa parte aqui que não pode juntar, você repete. Do mesmo jeito é aqui, olha. Eu tenho 2a menos 3b mais 5a menos 2b. Eu posso juntar tudo? Não. Eu só posso juntar a com a e B com B. Aí a primeira coisa que você faz quando tem um monte assim é botar aqueles que são semelhantes próximos, tá bom? Então você vai botar, por exemplo, o 2A perto de quem? Do mais 5A, melhor dizendo. Tá vendo, ó? Esse perto desse, ó. E você vai colocar o menos 3B perto do menos 2B. E na hora de fazer a continha para juntar as letras, você tem que observar os sinais. Por exemplo, aqui é 2A, aqui é 5A. Quando não aparece sinal, aqui é mais. É tudo mais, tu tem tudo. Se tu tem, tu junta. Tu tem 2, tem 5. Juntando, na verdade, tu tem 7, ó. Mais 7. Aí repete só o A. Já aqui no B, ó, menos 3 e menos 2. Menos 3B e menos 2B. Tu deve 3 e deve 2. Tu não tem nada. Então, são duas dívidas. Tu junta também, mas continua sendo dívida. Se eu devo 3 no canto e devo 2 no outro, na verdade, eu estou devendo 5, ó. Menos 5B. Com relação a esse exemplo da letra E aqui, olha, 3y menos 5. O que é que eu faço? Nada. Eu não posso juntar o 3y com menos 5. Então, essa expressão algébrica ela já está simplificada, ela já está na sua forma mais simples. Então, você não pode somar ou subtrair 3y e o número 5. Tá bom? Jorge, quando aparecer uma multiplicação assim, como tem aqui, ó, dentro de parênteses, quando aparecer isso aqui, meninos, você faz o seguinte. Você tem que usar a propriedade distributiva da multiplicação. Que diz o quê? Que esse número que está fora está multiplicando os parênteses. Ou seja, está multiplicando tudo que está aqui dentro. Então, ele vai ter que multiplicar o 2x, o 3y e o mais 4. Aí só é você fazer. Ó, primeiro esse, ó. 3 vezes 2x. 3 vezes 2x. 6x. Como é que eu fiz isso? Eu fiz, ó. 3 vezes 2, 6. E a letra a gente só repete. Aí, ó. Mais, que é tudo positivo, né? 3 vezes 3, 9. A letra você só repete. Ó, positivo, positivo. Mais 3 vezes 4, 12. Posso juntar aqui? Não, porque aqui é x e aqui é y. Aqui também não pode, porque não tem letra.
Então, fica desse jeito. Pessoal, agora vamos entender uma coisa. Olha. Eu posso ter máquinas que são programadas para gerar operações. Essa programação ela pode vir de forma de uma expressão algébrica. Por exemplo, ó, vamos supor que aqui seja uma máquina. Você coloca uma variável aqui, eu vou colocar a variável A, por exemplo. Tá certo? Ela vem aí, ela diz o que? Multiplica por 3 e somar 2. Ou seja, eu vou pegar a minha variável A, multiplicar por 3 e somar 2. Detalhe, o que é que eu faço primeiro? A conta de vezes ou a de mais? A de vezes. Quanto é A vezes 3? 3A mais 2. Posso juntar o 3A com 2? Não. E olha, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu posso fazer com os números. Por exemplo, né, 1. Então, o número que vai entrar aqui é 1. Aí vai ficar 1. Aí, multiplicar por 3, Tá vendo, E somar 2, Entendeu? Aí agora eu resolvo. Primeira conta de vezes, 1 vezes 3, 3. Mais 2, 5. Se fosse um 2 que tivesse entrando ali, ia ser assim. Aqui sendo um 2, ia ser 2 vezes, multiplicar por 3, 3, aí somar com 2, mais 2, 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Se fosse um 5 que fosse entrar aqui, o 5 ia ter que multiplicar por 3 e depois somar a 2. Isso aqui é um 2, viu? 5 vezes 3, 15 mais 2, 17. Se fosse um 12, eu ia ter que pegar o 12, multiplicar por 3 e somar 2. 12 vezes 3, 36, com 2, 38. E aqui ficou a regra geral, olha. A gente pode obter uma regra geral para não precisar vir a máquina. Então, como seria, o A vezes 3 mais 2. E aqui ficaria 3A mais 2, Tá vendo? Olha esse outro exemplo aqui, Tá aqui a entrada. Aí, dobra e subtrai 1. Dobra e subtrai 1. Dobrar e multiplicar por 2. Então, por exemplo, esse 1 aqui, você ia pegar o x, por exemplo. Não, o x não, desculpe. O 1, você ia pegar o 1, que é o que está entrando, tá vendo, multiplicar por 2, porque vai dobrar, e subtrair 1, Então, pega o número que está entrando, que é 1, dobra, ou seja, vezes 2, e subtrai a conta de menos, 1. 1 vezes 2, 2, menos 1, 1. Lembrando, eu faço primeiro a conta de menos. Se fosse um 2 que entrasse, 2, aí dobra. Para dobrar tem que ser vezes 2. Aí tira 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Se fosse um 5, ia ficar 2, ou melhor, 5, que é o número que está entrando, 5, vezes 2, por que vezes 2? Porque tem que dobrar, menos 1. 5 vezes 2, 10 menos 1, 9. Se fosse um 12, ia ficar 12 vezes 2, menos 1. 12 vezes 2, 24, menos 1, 23. E se fosse qualquer outro número, como é que ficaria? Por exemplo, eu vou representar pela letra A. Então ficaria assim, A vezes 2, menos 1. A vezes 2 é 2A. Eu não posso responder numericamente, mas algebricamente sim. A vezes 2, 2A e menos 1. Então qualquer número você vai colocar aqui. Pessoal, quando a gente tem uma expressãozinha algébrica, que nem nos últimos exemplos das máquinas, que a gente finalizava com expressão algébrica, eu posso calcular o valor numérico dessa expressão algébrica. Mas o que é esse valor numérico dessa expressão algébrica? Nada mais é do que você atribuir um valor para x, ou para y, ou para z, seja qualquer que for a variável. Então, valor numérico é você determinar qual é o valor daquela expressão se as variáveis assumirem algum valor numérico. Tá bom? Por isso que a gente chama de valor numérico. Então, como exemplo aqui, qual é o valor numérico da expressão algébrica 5x para x igual a 3? Então, quanto é que isso aqui vale se x for 3? Aqui não é 5x? 5x, pessoal, 5x é a mesma coisa de 5 vezes x. Como x é 3, é a mesma coisa de 5 vezes 3. E quanto é 5 vezes 3? 15. Então, esse é o valor numérico para x igual a 3. Olha essa outra aqui, Qual é o valor numérico da expressão algébrica? X mais x sobre 3 para x igual a 9. Qual é o valor disso aqui
se x for 9. Aí o que é que eu faço? Ó, eu pego essa expressão aqui, ó, x mais x sobre 3. E vou trocar o x por quem? Por 9. E depois calculo o seu valor. Então, olha, aqui é x, então x é 9, fica 9. Mais, aqui é x também, vai ser 9 sobre 3. Aí, olha, eu tenho uma conta de mais e uma de dividir. Qual é que eu faço primeiro? A de dividir. Então, repete esse aqui que você não vai fazer nada. E coloca aqui, ó, 9 dividido para 3, 3. Quanto é 9 mais 3? 12. Então, 12 é o valor numérico dessa expressão algébrica para x igual a 9. Olha essa outra aqui, meus, ó. O valor numérico da expressão algébrica é x ao quadrado mais x mais 3 para x igual a 1. Então, eu vou pegar essa expressão, ó, x ao quadrado mais x mais 3, tá certo? E x vai ter que ser quanto? 1. Então, eu troco x por 1, ó. Aqui vai ficar x elevado, ou melhor, desculpe, vai ficar 1 elevado ao quadrado mais, ó, troquei só o x por 1, ó. Trocar o x novamente por 1, ó, mais 1 mais 3. Aí agora eu tenho uma adição, outra adição, mas eu tenho uma potência. Tenho que resolver primeiro a potência. Então vai ficar assim, ó. 1 ao quadrado, 1. Aí mais 1, mais 3. 1 mais 1, 2 mais 3, 5. Então 5 é o valor da minha expressão algébrica. E por fim, ó, o valor numérico da expressão algébrica é x ao quadrado mais y para x igual a 3. E y igual a menos 1. Então, tá vendo que tem duas variáveis? Tem a variável x e tem a variável y. Então, eu vou ter que substituir os dois para poder encontrar o valor numérico. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu botar ela aqui para vocês verem, ó. X ao quadrado mais y. Então, vai ficar assim, ó. X, quem é x? 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Mais, esse mais é esse. X ao quadrado mais y. X é 3, 3 ao quadrado. Não é assim? Mais, aí y é menos 1, menos 1. Quando eu ficar dois sinais juntos aqui, ó, separa por parênteses. O que é que a gente vai fazer, ó? Resolve essa potência, elimina esse parênteses aqui para a gente poder calcular, ó. 3 ao quadrado, 9. O que é que esse mais faz? Quando eu tenho um mais aqui, ele simplesmente some com parênteses e repete o que está aqui dentro. Lembra que a gente estudou isso? 9 menos 1, 8. Pessoal, nós podemos também ter uma relação entre sequências, seja ela por meio de números ou de desenhos, por exemplo, de figuras, e as expressões algébricas. Então, a gente pode definir um padrão para uma sequência numérica, uma sequência de figuras, por exemplo, por meio de uma expressão algébrica. Então, vamos entender como é que funciona uma sequência. Por exemplo, eu tenho aqui essa sequência com os números 2, 4, 6, 8 e 10, tá bom? Então, esses são os termos da minha sequência. Minha sequência é esses números aqui, ó, tá vendo? Ó? 2, 4, 6, 8, 10 e infinito. Aqui em cima, pessoal, indica a posição do meu termo. Então, por exemplo, o meu primeiro termo é 2, tá certo? A posição dele é 1. Tá certo? O meu segundo termo é 4. A posição dele é 2. Então, olha, a gente usa letras para representar os termos e a posição que ele ocupa. Então, por exemplo, a gente usa N para indicar a posição que ele ocupa e a gente usa AN para indicar o termo. Então, por exemplo, esse termo aqui é qual? É A1. Então, ó, A1 é o 2. Por quê? Porque ele é o termo que está na posição 1. Ó. O A indica o termo e esse aqui indica a posição que ele está. Quem é que está na posição 1? O 2. Quem seria o A2? O A2 é o termo que está na segunda posição. Ó. Quem é que está na segunda posição? O 4. O A3 seria o termo que está na terceira posição. Quem é que está na terceira posição? O 6. E assim vai. Tá certo? Georgie, como é que eu vou representar essa sequência por meio de uma expressão algébrica? Pessoal, tem uma regrazinha que diz o seguinte: quando você tem uma sequência de números, tá certo? Onde a quantidade que está aumentando de um número para outro é sempre a mesma, ó, aqui é 2, aí 4, 6, 8, 10 e assim vai. Você percebe que está aumentando de 2 em 2. Então, quando você tiver esse tipo de sequência aqui, é fácil você determinar a expressão que vai representá-lo. Porque é simples, é só você fazer o seguinte.
você vai pegar o valor que está aumentando. Quanto é que está aumentando de um número para o outro? 2. Aí você multiplica sempre, tá certo? Por essa expressãozinha aqui, ó, n menos 1, tá certo? E no final você vai somar ao primeiro termo, que é quem? Nesse caso aqui é 2. Então, olha, sempre que você tiver uma sequência onde os números estão aumentando sempre a mesma quantidade, para você determinar a regra geral para aquela sequência, é só você pegar qual valor que está aumentando, 2, sempre multiplica por n menos 1, tá certo? Que vai ser em função de n. A gente utiliza o n porque o valor do meu termo vai ser em função de n. Então, n menos 1 e soma com o primeiro termo, tá bom? Olha, se você quiser desenvolver isso aqui, você pode. Como? Aplicando a propriedade distributiva que a gente viu anteriormente, ó. 2 vezes n, 2n. 2 vezes menos 1, menos 2. Aí repete o mais 2 que está fora do parênteses. Olha, perceba que eu só multiplico o que está no parênteses. Esse aqui não está, não multiplica. Tá vendo? Lembra quando eu tenho números iguais com sinais diferentes, eu posso cortar? Ó? Sobra quem? 2n. Então isso quer dizer que o meu termo será o dobro da posição que ele ocupa. Então, por exemplo, ó, 2. Será se é o dobro de 1? É. 4 é o dobro de 2? É. E assim vai. Olha, meninos, do mesmo jeito é aqui, olha. Eu já anotei aqui para a gente interpretar, olha. A1 é o primeiro termo, então é 1. A2 é o segundo termo, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? O segundo termo, então quem é ele? 4. A3 é o terceiro termo, então quem é ele? 7. E assim sucessivamente. Tá certo? Então se eu quisesse determinar o décimo termo, como é que eu fazia? Eu ia ter que usar uma lógica. Não sei se vocês estão percebendo, mas olha. Tá aumentando de 3 em 3, ó. Tá bom, ó? 1, 4, 7, 10, 13. Essa é a minha sequência. Essa parte aqui de cima está indicando só a posição que ele ocupa. Então, ó, 1 é o primeiro termo, segundo termo é o 4, terceiro termo é o 7, quarto termo é o 10, quinto termo é o 13. E o décimo termo, como é que eu poderia fazer, por exemplo? Tão simples, ó. A gente viu que quando estiver aumentando sempre a mesma quantidade, ó, aumentou 3, ó, aumentou 3, aumentou 3, aumentou 3, aumentou 3. Está sempre aumentando. Então, o que é que eu faço? Eu pego esse número que está aumentando em todos, multiplico sempre por essa expressãozinha n menos 1, tá vendo, ó? E no final eu somo ao primeiro termo, que é 1. Aplicando a regrazinha da distribuição, ó, 3 vezes n, 3n, 3 vezes menos 1, menos 3. Esse 1 eu baixo, ó, ele não tá multiplicando 3, tá bom? Aqui não dá para resolver, eu repito, 3n. E menos 1 mais 1, tu deve 3. Ou melhor, menos 3 mais 1, tu deve 3. E tem 1, tu fica devendo 2. Então, meninos, olha. Como nessa situação eu perguntei a vocês como faria para determinar o décimo termo, como eu já sei a forma geral dessa sequência, eu posso fazer o seguinte, não é 3n menos 2, eu troco o n por 10, que o décimo termo, o n será 10, aí vai ficar assim, ó, 3 vezes 10 menos 2, 3 vezes 10, 30, 30 menos 2, 28, então o n10, ó, quando o n for 10 aqui, ó, aqui vai ser 28. Na minha sequência de figuras, eu tenho uma com 1 ponto, uma com 4 pontos, 9 pontos, 16 pontos e 25 pontos. Cada figura dessa é um termo, então esse é o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo e o quinto termo. O que é que acontece? Ó? O primeiro termo vale quanto? Vale 1, porque só tem um ponto. O segundo termo, que é A2, vale quanto? 4 pontos. O terceiro termo vale quanto? 9 pontos. Então tá aqui. Agora detalhe, olha. De 1 para 4 só aumenta 3. De 4 para 9 só aumenta 5. De 9 para 16 já aumenta 7. Então não está aumentando a mesma quantidade. Então você não pode usar aquela regrinha que a gente viu nos exemplos anteriores. O que é que você vai fazer? Você vai perceber uma relação entre o termo e a posição que ele ocupa. Entre o termo e a posição que ele ocupa. Então, por exemplo, ó, 1 e 1 tem uma relação? Pode ter. 2 e 4, 3 e 9. Opa, eu estou percebendo aqui que esses números de baixo
nada mais é do que esse número vezes ele mesmo, ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Como é que eu represento um número vezes ele mesmo? Um número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Por isso que a nossa regra geral é n ao quadrado. Para finalizarmos, aqui tem um exemplo de como é que pode cair numa questão. Por exemplo, ele pode dizer assim, ó. Qual o 12º termo dessa sequência? Aí tem aqui a sequência 1, 5, 9, 13. O que é que você faz? Ó? Você determina alguns termos aqui, ó. O A1 é 1, que começa em 1. O A2 é o segundo, ó, o segundo termo, que é 5. O A3, por exemplo, é 9. O que é que dá para perceber? Ó? Que está aumentando de 4 em 4. Então, para vir para cá, aumentou 4, ó, mais 4. Para cá também aumentou 4. Para cá também aumentou 4. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar essas informações para descobrir a minha regra geral, por meio de uma expressão algébrica, como eu disse o quê? Você pega o valor que está aumentando, que é 4, e multiplica sempre por n menos 1, e no final você soma com o primeiro termo, que é 1, ó. Isso só pode ser feito quando estiver aumentando sempre o mesmo valor. Aí depois você vai fazer, ó, 4 vezes n, 4n, 4 vezes menos 1, menos 4, e esse mais 1 repete. Esse 4n repete porque não dá para resolver. Menos 4 mais 1 eu posso resolver. Menos 4 mais 1, tu deve 4, tem 1, fica devendo 3. Então, essa é a regra geral. Então, se eu quiser descobrir o 12º termo, eu tenho que usar isso aqui. Só que, no caso, ó, o 12º termo seria A12. Ou melhor, vamos botar aqui, ó, seria A12. Ó. É isso que eu quero saber. O A12. Entendeu? Eu já sei o A1, eu já sei o A2, eu já sei o A3, eu quero saber o A12. Para saber o A12, eu tenho que trocar o N por 12, vai ficar assim, ó. 4 vezes 4N, né? 4 vezes N, então 4 vezes 12, ó. Tá vendo, ó? Menos 3, ó. Eu troquei o N por 12, porque eu quero saber o 12º termo, se eu quero saber o A12. Então fica assim, ó. 4 vezes 12, 48, menos 3, 45. Então, o 12º termo, que a gente chama de A12, é 45.